você puder, abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Muitas crianças ficam com a gente e prestem bastante atenção na palavra. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do primeiro verso. Alguém comentou comigo, pastor, não conta que você vai sair não. Não, os irmãos são crentes em Jesus Cristo, né? Tem que ser sincero com os irmãos. Muito bem. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do primeiro verso. Diz assim o texto sagrado: Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que respondi: De modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz do céu falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes, e de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: Envie alguém a Jope, mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, ao qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Senhor, mais uma vez, na tua presença nos apresentamos. Precisamos mais uma vez, Senhor, de graça e misericórdia. Precisamos compreender a tua palavra, mas não só compreender. Precisamos ser tocados pelo teu Espírito, quebrantados ao Senhor no nosso coração e na nossa consciência. Precisamos ser convencidos, ó Deus, daquilo que o Senhor quer falar conosco. E precisamos também do poder necessário para obedecer a tua palavra. Cria em nós o desejo de obedecer, Pai, porque se o Senhor não fizer isso, nós não teremos condição alguma de sair daqui melhor do que chegamos. Ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia de nós, dá-nos clareza de pensamento e um coração quebrantado e enchamos por Ti, em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Assentados. Com que velocidade corre uma boa notícia? Boas notícias chegam logo, na mais da nossa era da informação. Nós temos informações a todo instante nas nossas mãos, a todo momento. Mas notícias ruins têm a capacidade de correr mais ainda, têm a capacidade de chegar mais rápido, têm a capacidade de nos alcançar de forma mais eficiente. E ultimamente não temos só boas notícias e más notícias, mas temos também as notícias falsas, que o ex-presidente americano Donald Trump batizou de fake news. E a partir daí, esse conceito vem se manifestando de cada vez mais intensamente no nosso meio, a ponto de
Nós recebemos notícias hoje nos nossos aparelhos celulares e muitas vezes é difícil a gente filtrar, saber se aquilo é verdade ou não, se é fato ou se é fake. Nós muitas vezes não conseguimos filtrar. Então, antes de lermos a notícia, acreditarmos na notícia e até repassarmos a notícia, é preciso uma análise criteriosa, um exame minucioso da informação, para saber qual é o contexto, o que aquilo realmente significa. No texto que nós lemos, os irmãos da igreja iniciante não tinham WhatsApp, não tinham Instagram, não tinham nenhum tipo de rede social, mas se comunicavam. No texto imediatamente anterior, no final do capítulo 10, nós meditamos a respeito da passagem da conversão de Cornélio. E Pedro tem a visão, ele vai até a casa de Cornélio em Cesareia, ele começa a pregar o evangelho, começa a falar, e o Espírito Santo não espera nem terminar. O Espírito Santo deixa Pedro pregar um pouquinho, assim, agora já está bom, Pedro, aqui para frente, vamos deixar comigo. Me lembro um testemunho contado pelo pastor Renato, de um dos nossos encontros de avivamento em Cianorte. O doutor Divino foi convidado para pregar aqueles grandes encontros de avivamento. Acho que alguns irmãos que chegaram a participar em Cianorte. Quem foi em Cianorte em encontro de avivamento? Não é? Aqueles encontros que a glória de Deus se manifestava no meio do povo. O doutor Divino chegou para pregar, e contam, eu não estive lá, não participei desse momento, gostaria de ter participado. Contam que o doutor Divino disse assim: eu vim aqui hoje para falar sobre o Espírito Santo, e quando ele disse essa frase, veio um som como um vento sobre aquele povo, e o fogo de Deus caiu. E depois de muito tempo, o povo sendo tocado pelo Espírito de Deus, ele disse assim: era isso aí que eu queria falar. Ele fechou a Bíblia e foi embora. Era isso aí que eu queria dizer. Vocês já experimentaram, não tem mais o que ser dito. Então o Espírito Santo fez mais ou menos isso lá com Cornélio. Pedro estava pregando, o Espírito Santo falou assim: Pedro, não precisa terminar, não, pode deixar aqui. E a família do Cornélio foi toda cheia do poder do Espírito Santo. Pedro decidiu batizar aqueles irmãos e ficou mais alguns dias ali com eles. Acontece, irmãos, que naquele momento o que Pedro estava fazendo era contra as regras. Ah, como a gente tem regras, como a gente tem normas. As normas são boas? São boas, precisamos de normas, desde que elas não estejam acima do Espírito Santo, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, desde que elas não estejam acima do poder de Deus. E aí alguém assistiu todo aquele trabalho do Espírito Santo, aquela obra de Deus na família de Cornélio, alguém viu tudo aquilo, e muitos ficaram felizes, muitos ficaram maravilhados, mas alguém falou assim: que absurdo! Onde já se viu batizar um gentio? Onde já se viu Pedro estar na casa de gente que não é da linhagem de Israel? Isso é um grande absurdo. E não sei se foi por e-mail, pelo WhatsApp, ou se foi pessoalmente, a pessoa correu até Jerusalém, reuniu os outros apóstolos e aqui, ó, vocês não sabem o que aconteceu. O Pedro aprontou uma lá em Cesareia, entrou na casa de gente lá que não é judeu, pregou para aquele povo, batizou o povo, comeu com eles, sentou na mesa com eles. Interessante que você pode revirar os 5 primeiros livros da Bíblia, não existe instrução para o judeu não sentar na casa de um ímpio ou de um gentio para comer. Moisés não ensinou isso, não tem isso na Bíblia. Mas os anciãos, os mestres, os rabinos inventaram isso. Porque na lei está que nós não devemos nos colocar em julgo desigual. O judeu não poderia se casar com uma pessoa que não fosse da linhagem de Israel. Mas aí eles começaram a incrementar. Deus não sabe muito, né? Então a gente precisa melhorar a lei de Deus. E os judeus, eles conseguiram, na cabeça deles, melhorar a lei. Então assim, não é só casar, não pode nem conversar, não pode se entrar na casa, não pode comer junto. E na época de Jesus, essas tradições eram seguidas muito mais do que a lei. Eles não liam Moisés e os profetas, eles
usado por Lucas no livro dos Atos, para ser para nós um marco, um início da igreja gentílica. Mas, ao que tudo indica, o apóstolo Paulo estava pregando para os gentios há muito tempo. Porque enquanto Pedro estava pregando aqui, Paulo estava em Tarso da Cilícia. E na província da Cilícia, provavelmente, Paulo estava evangelizando lá. Porque nós vamos ver ao longo do livro de Atos e das cartas de Paulo, que já havia igrejas estabelecidas naquela região. O apóstolo Paulo possivelmente não ficou dormindo o tempo que ele estava esquecido lá em Tarso. Mas Lucas registra esse momento de Pedro abrindo a porta do Evangelho para Cornélio, para que seja o marco do início da igreja gentílica. Mas fato é que o texto que a gente lê aqui mostra que o assunto chega, a notícia chega lá em Jerusalém. Você vê o verso primeiro aí que fala: chegou o conhecimento dos apóstolos que os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E aí o Pedro ficou um tempo lá com os irmãos em Cesareia, e ele resolve ir para Jerusalém. Já tinha passado lá por Jope, já tinha pregado naquela região toda ali, não é, da Judéia e tal, e agora ele estava voltando, está retornando para a cidade, todo feliz e contente. Quando ele chega na igreja, todo alegre, todo mundo picudo. Todo mundo cara fechado, todo mundo bravo. Pedro olha e diz: e aí, irmão, tudo bem? Não. Pedro: e aí, João, como é que estão as coisas? Bom. Você não está entendendo isso, está esquisito, o cara amarrado, o que está acontecendo? E aí os da circuncisão, aqueles radicais, os tradicionais, olharam para Pedro e falaram assim: interessante que eles não perguntaram, eles acusaram. Isso aí não tem sinal de interrogação, tem uma afirmação dizendo assim: você entrou na casa dos gentios e comeu com eles, né? Eu disse assim: uma acusação, a sentença já estava pronta, os dedos todos apontados, os ânimos todos exaltados com o apóstolo Pedro. Aí o Pedro falou assim: não, gente, pera aí, quem trouxe a notícia não explicou direito, senta aí que eu vou explicar. Pedro falou assim: quem teve tanta preocupação e tanto zelo em trazer a notícia, devia ter falado direito, né? Devia ter trazido a notícia como ela deveria ter sido apresentada. Mas já que não fez, sentem aí, eu vou explicar para vocês. Eu não imaginava entrar na casa do gentio, eu não imaginava passar por essa situação, mas eu tive uma visão, estava orando, coisas que vocês deveriam estar fazendo, mas não estavam, né? Então eu estava orando, estava buscando o Senhor, eu tive uma visão, e aí quando a visão passou, a visão lá do lençol, dos animais e tal, que a gente já viu na outra ministração passada, e agora nessa também. E aí Deus falou para mim que não tem ninguém no mundo não, que todo mundo é igual, que todo mundo pode ser aceito. Deus falou comigo sobre isso. E a hora que eu acabei de ter a visão, chegou umas pessoas que um homem lá de Cesareia tinha enviado, e o Espírito Santo mandou que eu fosse com eles. Eu fui. Quando eu chego na casa do homem lá, o homem me conta que foi um anjo que apareceu para ele, mandou me chamar, falou meu nome, e falou até o meu nome de guerra, né? Falou Simão e falou Pedro, que é o nome que Jesus colocou em mim. E aí então eu entendi que eu tinha que falar do evangelho dessas pessoas. Eu deveria entrar na casa deles e falar do evangelho, porque foi o próprio Espírito Santo que estava falando. E aí quando eu comecei a falar, você não sabe o que aconteceu. Aconteceu com eles exatamente o que aconteceu com a gente aqui no dia de Pentecostes. O Espírito Santo caiu sobre eles. Porque lá em Samaria, Pedro e João tiveram que colocar as mãos sobre as pessoas. Quando eles foram lá em Samaria, os samaritanos já tinham recebido o Evangelho, já tinham sido batizados, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Pedro e João vão lá e põem as mãos e eles recebem o Espírito Santo. Pedro disse: não deu nem tempo. Eu não terminei o sermão, eu não coloquei as mãos e o Espírito Santo caiu sobre aquelas pessoas. Agora, quem sou eu para resistir a Deus? Aí eu batizei aqueles irmãos todos lá. E agora, todo mundo é igual. Tem mais esse negócio de ajuda gentil. Tem mais esse
negócio de circuncidado e incircunciso. Tem mais esse negócio de uma religião e outra religião. Agora nós somos um pouco só. As barreiras estão todas caídas. Quando Pedro teve que contar a história, o pessoal fala assim: como faz diferença ouvir a história do jeito sério, né? Como faz diferença ouvir os detalhes, ouvir os dois lados da história. Porque às vezes a gente tem uma opinião formada, mas ouve um lado só, não ouve o outro lado. E aí quando Pedro acaba de explicar, a gente está lá no verso 18. Está com a Bíblia aberta aí, tá? Espero que sim. Porque assim, irmãos, toda pregação é a mesma coisa. Terminou de ler o texto, Bíblia aberta, certo? Você não precisa mais falar. Acabou de ler o texto, Bíblia aberta. Não fecha a palavra de Deus. Aí no verso 18, os irmãos ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo que também os gentios concedeu arrependimento. Deus concedeu arrependimento aos gentios para vir. Aleluia! Que legal, que bom! Louvado seja Deus. Essa história termina bem, porque a igreja estava cheia do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo significa ser perfeito. Ser cheio do Espírito Santo não significa que a gente não possa errar. Ser cheio do Espírito Santo não significa que muitas vezes nós podemos fazer um julgamento inadequado, um julgamento errado a respeito de algumas coisas. Embora quem está cheio do Espírito Santo não julga pessoas. Porque mesmo nessa situação, quando a gente vê os irmãos falando, os irmãos estão falando da atitude do apóstolo Pedro, não do apóstolo Pedro em si. Estava no grupo de discipulado essa semana e estávamos conversando justamente sobre isso. Jesus nos ensinou e a Bíblia nos ensina e enfatiza que nós não devemos julgar as pessoas, devemos julgar as coisas. Nós julgamos as coisas, nós julgamos as atitudes, nós julgamos os acontecimentos, não julgamos pessoas. Porque existe um só juiz, e o juiz é Deus. Muitas vezes nós queremos julgar as pessoas, ao invés de julgar apenas as coisas. O apóstolo Paulo falou assim: vocês devem olhar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Não julgamos pessoas, julgamos coisas. Igrejas cheias do Espírito Santo de Deus podem às vezes julgar mal algumas coisas, podem cometer equívocos. E aquela igreja tinha cometido equívoco, mas se propôs ao ouvir o apóstolo Pedro, porque é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que está disposta a analisar. Não é gente da cabeça fechada, que é aquilo e não pode mudar, não pode ser convencido de nada além daquilo que ele entende como sendo certo. Ele está disposto a ver a verdade de uma forma mais ampla. E a igreja iniciante, a igreja cheia do Espírito Santo, eles estavam ouvindo tudo aquilo do apóstolo Pedro. E ao ouvir o que o apóstolo Pedro tinha a dizer, aquele mal-estar que havia se instalado, aquele pré-julgamento se desfaz. E eles terminam glorificando a Deus. Irmãos, como é bom quando as nossas dificuldades, as nossas lutas, às vezes, os nossos problemas terminam com as pessoas glorificando a Deus. Houve alguns momentos em que nós tínhamos problemas grandes para resolver na igreja, problemas difíceis, muito complicados mesmo. Mas durante todo o processo, eu orei dizendo assim: Senhor, eu quero que isso acabe de uma maneira que, quando terminar, eu quero levantar as mãos e dizer: louvado seja o nome do Senhor. Porque é assim que as nossas demandas, os nossos problemas, as nossas dificuldades precisam terminar. Dificuldade no lar precisa terminar com o marido e a esposa dando glória a Deus. Os problemas da família precisam terminar com a família toda ao redor da mesa glorificando o Senhor. Os problemas da igreja, no trabalho, os problemas entre nós, que acontecem porque não somos perfeitos, os problemas sempre vão acontecer, precisam terminar com ação de graças, com palavras de
louvor e glória ao nome do nosso Deus. E quando nós passamos por aquelas situações, nós fomos orando, fomos buscando a direção do Senhor. Às vezes a gente decidia dar um passo, Deus falava assim, não é por aí. E a gente recuava, fomos tentando ser sensíveis à voz de Deus. E no final tudo foi resolvido. Tudo deu certo. E nós pudemos glorificar o nome do Senhor. Teve briga, não teve divisão, não teve problema, não teve mal-estar, e até hoje está tudo resolvido. Louvado seja Deus. E para que na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso ambiente de fé, na nossa comunidade cristã aqui estabelecida, no nosso casamento, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, entre os nossos familiares, esse texto nos deixa 3 lições que aquela igreja viveu e que podem nos ajudar a construir uma maneira de lidar com as informações que nos chegam de forma que possamos resolver qualquer demanda, glorificando ao Senhor no final. A primeira lição está nos versos 1 a 3, que diz: investigue antes de opinar. O apóstolo Tiago escreveu assim: todo homem, quando ele fala homem, está falando de mulher também, esteja pronto a ouvir, seja tardio para falar, tardio para se irar. A primeira lição que nós aprendemos com essa igreja é investigue antes de dar opinião. Nós estamos conversando no nosso grupo de homens, que nós terminamos aqui, né, e tem algumas lições que nos falam sobre isso. Muitas vezes as pessoas estão falando e a gente não está prestando atenção no que a pessoa está dizendo. A gente está pensando no que a gente vai responder. E muitas vezes não esperamos nem a pessoa terminar de falar, já cortamos para responder. Esses irmãos da igreja de Jerusalém, cheios do Espírito Santo, servos de Deus, apóstolos que andaram com Jesus, judeus puro sangue, gente que conhecia a lei, conhecia a palavra de Deus, simplesmente ouviram uma informação e não investigaram antes de dar opinião. O apóstolo Pedro chega e ele simplesmente diz assim: Pedro, você entrou na casa de incircuncisos, de gente pura, de gente que não é da nossa linhagem, e comeu com eles. Já estava tudo pronto, o julgamento estabelecido, a sentença dada. E eu e você muitas vezes não sabemos das coisas, não sabemos direito como as coisas estão acontecendo, não sabemos a realidade dos fatos e já temos uma opinião pronta. A esposa começa a falar, a gente já interrompe. O marido começa a falar, a esposa já interrompe. Não quer ouvir. O patrão, o chefe, o pastor, o líder, gente que quer o nosso bem, gente que nos ama, que quer ver a gente crescer, quer ajudar a gente a ser melhor, e a gente simplesmente não presta atenção. Às vezes é algo que Deus está querendo nos ensinar, está querendo fazer na nossa vida, mas a gente já tem uma opinião pronta, a gente já sabe tudo. A pior coisa no mundo é trabalhar e viver com gente que não quer aprender, já acha que sabe tudo. Nossa aula de ontem aqui nós falamos sobre isso. A maior demanda que existe no mundo hoje não é por gente capacitada, mas é por gente ensinada. Nós precisamos ter o coração quebrantado. Nós precisamos saber ouvir antes de falar. Nós precisamos prestar atenção. O apóstolo Paulo escrevendo em uma de suas cartas, ele diz assim: irmãos, eu não julgo a nenhum de vocês e não julgo vocês de forma alguma, porque eu não sei toda a verdade, eu não sei todos os aspectos a respeito da vida de vocês. Aliás, eu não julgo nem a mim mesmo, porque a coisa do meu coração eu desconheço. Eu não consigo julgar nem a mim próprio. Quem me julga é o Senhor, porque é só o Senhor que pode me revelar aquilo que realmente está dentro do meu coração. Quais são as minhas reais intenções, os meus reais desejos, o que eu realmente tenho dentro de mim. Muitas vezes nem eu mesmo sei. E se eu não sei a realidade nem sobre mim, como é que eu vou saber a realidade sobre quem quer que seja?
falar, você é verdade? Lembra das 3 peneiras de Sócrates? Quem vai ouvir falar das 3 peneiras de Sócrates? As pessoas contam essa história de um monte de forma diferente. Vou contar do jeito que eu aprendi. O discípulo de Sócrates chega para ele e fala assim: Sócrates, eu preciso te contar uma coisa. E o Sócrates fala assim: você já passou pelas 3 peneiras? O cara fala assim: que peneira? Não sabemos peneira nenhuma. A primeira peneira é a peneira da verdade. O que você quer me dizer é verdade? Você já chegou? Você nem sabe se é verdade ou não e já quer contar para os outros. Já quer encaminhar, né? Clica lá no WhatsApp, lá já sai encaminhando todo mundo. Então a primeira peneira é da verdade. Você tem certeza que você quer me contar a verdade, mas se for verdade, não quer saber. De mentira, como já está cheio. Segunda peneira, ainda que seja verdade o que você quer me contar, o que você precisa me dizer é útil, eu preciso saber. A segunda peneira é da utilidade. Porque ainda que seja verdade, mas se não tiver utilidade, se for algo que eu não preciso saber, que não vai melhorar a minha vida, que não tem utilidade para nada, não precisa me contar não. Eu prefiro não saber. E aí o Sócrates fala assim: e tem uma terceira peneira. A terceira peneira é a peneira da bondade. Ainda que o que você tem para me contar seja verdade, ainda que seja algo útil que eu preciso saber, como você vai me dizer? Como que a informação da casa de Cornélio chegou em Jerusalém? Você acha que a pessoa que contou estava com o coração cheio de bondade, querendo ajudar o Pedro? Fique imaginando a pessoa chegando em Jerusalém tudo suado, cansado, ofegante, veneno escorrendo. Gente, vocês não sabem o que Pedro fez. O Sócrates falou assim: porque se você tiver para me contar, for verdade, for útil, mas se você for falar só para esparramar maldade, eu prefiro que você não me conte. Porque se você vai me contar com bondade, tudo bem. Se for para você me contar com maldade, ainda que seja útil, ainda que seja verdade, é melhor você não me contar. O rapaz falou assim: só que é legal para passar de milhão aqui, né? E não contou. Porque se a gente for passar nessas 3 peneiras que a gente fala, não vai ficar quase muito. Vai ficar quase muito. Então a primeira lição que a gente aprende com esse texto é investigar e estudar a opinião. O que você acha? Não sei. Vou pensar no assunto, vou ver direito isso aí, depois eu falo. Vou orar um pouco, depois eu penso se eu vou opinar sobre isso ou não. Se eu vou passar essa informação para frente ou não. Investigar antes de dar opinião. Amém? Segunda lição que a gente aprende com esses irmãos, lembrando sempre da igreja de Jesus. Não estamos falando dos ímpios, não estamos falando dos incrédulos, não estamos falando das pessoas que não conhecem o Evangelho, não estamos falando das pessoas cheias, vazias de Deus, gente cheia do Espírito Santo desse povo. Segunda lição que nós aprendemos com ele: preste atenção nos envolvidos em dizer. Investir antes de opinar é uma. Prestar atenção nos envolvidos em dizer é outra. Ouvir com atenção. Já falei um pouco disso aqui, né, na primeira, acho que eu pulei, eu misturei a divisão na outra, mas tá bom, vamos em frente. Ouça com atenção, com interesse. Às vezes a gente está lá no celular, alguém quer falar alguma coisa com a gente, só vai falando aí. A pessoa está falando e não tem prestando atenção. O filho quer conversar, o pai não dá atenção. A esposa quer conversar, o marido não dá atenção. O marido quer conversar, a esposa não quer saber. Aí depois a gente não sabe por que perdeu os filhos, por que o ministério vai para frente, por que o casamento foi para o brejo. Ouvir com atenção. Presta atenção. A gente olha esse texto aqui, irmão, eu não sei se foi o Lucas que foi bonzinho. Eu creio que não, porque a Bíblia não esconde defeito de ninguém. Quando a gente lê a Bíblia não está escondendo defeito de ninguém. A gente vê que o apóstolo Pedro ele fala do verso 4 até o 17, que os irmãos estão absolutamente mudos, ouvindo. Então, às vezes chegam conversa com a gente: ô, quando
aconteceu isso, assim, assim, assado, fulano de tal, assim, assim. Tá, mas e o que o envolvido disse? Ah, não sei, vou contar a história. Quando o apóstolo Pedro chega, aquela igreja estava com uma opinião formada a respeito do assunto. Mas o Pedro fala assim: não, gente, senta aí, eu vou contar a história para vocês. E aí eles param e ouvem. E ouvem na boca do próprio Pedro. E não só do próprio Pedro, das outras 6 testemunhas que estavam presentes. Cristo fala que o apóstolo Pedro foi e tinha 6 testemunhas. Na lei judaica, para alguém ser condenado, precisava de 2 testemunhas. Você vê que quando Jesus foi condenado à morte, eles contrataram testemunhas falsas para testemunhar contra Jesus. Os testemunhas disseram: não, a gente viu esse camarada aí falando que ele destruiu o templo e tal, e ele blasfemou. E Jesus foi condenado injustamente, de noite, no julgamento feito às pressas, de qualquer jeito. Condenado a Jesus. Precisava pelo menos de 2 testemunhas. No nosso regimento interno, lá quem nunca leu, procura lá na internet, regimento interno da nossa igreja, para que alguém seja acusado, disciplinado, precisa de 2 testemunhas. Tem que apresentar um devido processo e tem que ter 2 testemunhas. O apóstolo Pedro falou assim: gente, olha, aconteceu o seguinte, eu fui lá e esses irmãos estavam comigo. 7 pessoas viram o que estava acontecendo. E aqueles irmãos estavam ouvindo, os 7 envolvidos no caso. De acordo com a cultura e a lei egípcia, um fato para ser determinado verdadeiro precisava de 7 testemunhas. Os judeus sabiam disso muito bem. Para que uma verdade fosse estabelecida, 7 pessoas pelo menos tinham isso. E agora aqueles irmãos estavam ouvindo e envolvidos. Porque quando você ouve gente de fora é uma coisa. Quando você ouve os envolvidos e as testemunhas, é outra bem diferente. Então aconteceu tal fato. Aconteceu com quem? Aconteceu com fulano. Fulano, vem aqui, senta aqui, vamos conversar. Chegou a conversa aqui, a conversa é sobre você, o irmão trouxe aqui, como é que está? Vamos sentar e vamos conversar. Problema com o filho? Vamos ouvir o filho. Problema com o marido? Vamos ouvir o marido, vamos ouvir a esposa. Vamos ouvir o pastor, o obreiro, o irmão, a irmã. O parente, o amigo, o vizinho. Porque nós não podemos proferir julgamento e estabelecer sentenças baseado naquilo que os outros dizem a respeito de alguém. Até porque o que os outros dizem a respeito de alguém tem um nome, chama fofoca. O que é fofoca? Qual o conceito básico de fofoca? 2 pessoas falando com a terceira que não está presente. Isso é fofoca. Não, pastor, mas é que ele está só falando, né? É fofoca. Todos nós aqui fazemos fofoca. Todos nós, uns mais, outros menos. Todos fazemos. Porque sempre tem 2 pessoas, estão falando com uma terceira que não está presente, o nome disso é? Como é que é o nome? Fofoca. E é pecado. A gente precisa arrepender disso, pedir perdão. Ouça os envolvidos. Segunda lição dessa igreja nos ensina. Quem estava lá? Ele Pedro disse: gente, ó, vocês ouviram essa coisa do jeito errado. Eu estava lá, esses irmãos estavam lá, e agora a gente vai contar com vocês o que realmente aconteceu. E aqueles irmãos sentaram e ouviram com atenção. Dê atenção às pessoas. Dê atenção ao que os outros têm a dizer. E a última lição que a gente aprende, porque assim, investigar antes de opinar é importante, prestar atenção no que os envolvidos têm a dizer é importante, e mais importante, talvez a lição mais importante que esses irmãos nos ensinam, é que nós devemos estar abertos para nos submeter à autoridade do Espírito Santo e mudar de opinião com o objetivo de glorificar a Deus. Porque quando o apóstolo Pedro explica tudo, ele simplesmente faz assim: não. Já que é assim, glorificado seja o nome do Senhor. Agora os gentios também fazem parte da igreja. Que alegria! Jesus salva todo mundo, que bom. Nem todos aceitaram, nem todos.
Os irmãos vão ver ao longo do livro de Atos e principalmente nas cartas do apóstolo Paulo que alguns continuaram insistindo. Não, o Evangelho é uma vertente do judaísmo. Quem quiser ser cristão vai ter que também ser circuncidado, vai ter que guardar o sábado, vai ter que observar a tradição dos anciãos, vai ter que ser meio cristão e meio judeu. E o apóstolo Paulo vai pregando, abrindo igrejas, e o povo vem atrás confundindo as pessoas. É preciso depois, mais adiante, vamos ver no livro de Atos, um concílio em Jerusalém para resolver a situação. Porque nem todo mundo tem a disponibilidade, a disposição de ouvir, de ver o que Deus está fazendo e mudar de opinião se for necessário, desde que isso glorifique a Deus. Porque prega de um jeito diferente da gente, porque ora de um jeito diferente da gente, porque canta de um jeito diferente da gente. Tem uns malucos que dançam, mas eles amam Jesus. Eles estão fazendo isso para a glória de Deus. Mas tem outros que são mais quietos, tem outros que são mais tradicionalistas, tem outros que são mais quietinhos, mas é para a glória de Deus, eles amam Jesus. Ouviu o irmão, pastor José Companhia, contando um treinamento de líderes que nós tivemos, e a igreja batista, tradicionalíssimo. E um dos irmãos chegou e falou assim: pastor, o senhor precisa ver o que está acontecendo naquele grupo de jovens que tem aqui de sábado. Eu falei assim: irmão, por que está acontecendo? Pastor, eles apagam as luzes. E aí eles têm uma guitarra barulhenta, uma bateria quebrando tudo. O senhor não sabe o que acontece aqui de sábado. O pastor falou assim: irmão, se o filho estivesse nas drogas, perdido, morrendo na mão do diabo, você não daria tudo para ele estar aqui? Louvando Jesus? Pastor, eu daria. Então ele está aqui louvando Jesus. Ele louva Jesus diferente, mas e daí? Ele ama Jesus. Você acha que ele está fazendo essa maneira de louvar a Jesus? Ele faz isso porque ele ama Jesus? Ou é só por algo? Não, eles amam Jesus. A gente vê que eles realmente estão se entregando ao Senhor. Se ele ama Jesus, por que ele fica engraçado? Que diferença faz a luz estar apagada ou a luz estar acesa? Para mim, por exemplo, quando eu estou no momento meu de louvor aqui, faz diferença nenhuma a luz estar apagada ou acesa, porque eu fico de olho fechado mesmo. Eu não vejo quem está cantando, quem não está contente, quem está triste, não vejo nada. É o momento meu com o meu Senhor. Então, o Senhor está do seu lado aí, glorifica a Deus diferente de você, deixa ele fazer o culto dele, faz isso no seu. A pessoa adora Jesus de um jeito diferente do seu, você é quietinho, ele é extrovertido, você é extrovertido, ele é quietinho. Irmãos, eu não gosto do culto, por exemplo, e o ministrante quer forçar as pessoas a fazer o que elas não querem fazer. Não gosto disso. Porque cada um tem o seu jeito de glorificar Deus. O meu avô, quando tivesse todo mundo fazendo louvor, ele ia a glória e remexendo inteirinho assim, ele não parava. Mas do jeito não é. Eu queria que eu pegar todo mundo, isso é igual. É verdade que quando a gente está na alegria, no fogo, no poder do Espírito Santo, a gente quer que todo mundo acompanhe a gente. Mas o outro pode ser diferente. Aqueles irmãos, eles entenderam que o Evangelho tinha chegado aqui em Jesus também. Que eles também eram aceitos. Que eles também eram amados por Deus. Que eles também haviam recebido a unção e poder do Espírito Santo. E aí a questão terminou com eles dando glória a Deus. Não, irmão, não interessa como é, se as pessoas são diferentes, não, porque nós somos todos diferentes. Ninguém aqui é igual. O que interessa é o nome de Jesus pode ser glorificado na nossa vida, isso é importante. Porque os nossos conceitos não são importantes. As nossas regras, elas são válidas, desde que não se sobreponham àquilo que Deus quer fazer, a que o Espírito Santo quer realizar, ao que a palavra de Deus determina. Agora, se é para a glória de Deus, vamos mudar de opinião, pode mudar de opinião. Não tem problema nenhum. É melhor do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do profeta.
cantar isso, né? Sabe quem é, né? Aquela velha opinião formada sobre tudo. Não precisamos ser uma metamorfose ambulante, né? Mudar toda hora, todo instante. Todo vento de doutrina muda a nossa cabeça. Também não é assim. Mas se o Espírito Santo está conduzindo a igreja e o nome do Senhor pode ser glorificado, a nossa opinião não interessa. Aquilo que a gente acha não tem o menor valor. Então a gente pode concluir dizendo que nesse caso que nós vimos aqui hoje, e na nossa vida, nos nossos relacionamentos, ouvir a voz do Espírito fez e pode fazer toda a diferença, para que julgamentos precipitados e equivocados não nos afastem dos propósitos de Deus para nós. Que Deus nos ajude, irmãos, a ouvir a voz do Espírito e permitir que Ele guie as nossas opiniões e as nossas decisões. Nós possamos ser tocados e guiados pelo Espírito Santo. Deus quer glorificar o nome dele através das nossas vidas. Mas às vezes nós temos algumas travas que impedem. Às vezes nós temos algo que nos afasta de Deus, nos afasta da vontade de Deus. Algum pecado que a gente não quer abandonar, alguém que a gente não quer perdoar. Muitas vezes nós não queremos nos render ao Senhor. Nosso temperamento, que a gente não permite que o Espírito Santo controle. Os nossos pré-julgamentos e pré-conceitos. O que é um pré-conceito? É algo estabelecido a respeito de gente que a gente nem conhece. Nós não sabemos o que se passa na mente e no coração das pessoas. Não temos o direito de julgar pessoas. Então que cada demanda da nossa vida seja sob o controle do Espírito Santo. E que cada problema que nós temos que resolver termine com a expressão de louvor e de glória ao nosso Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Feche os seus olhos, fale com Deus um instante. Talvez haja alguns conceitos meus que precisam ser mudados hoje. Talvez haja alguns conceitos teus que precisam ser transformados. Talvez tem coisa que você já estabeleceu como verdade que não é verdade assim. Talvez alguma informação equivocada que você recebeu está precisando ser filtrada, esteja precisando ser filtrada nessa noite. Talvez você já proferiu alguma sentença contra você, contra o seu casamento, contra a sua família, contra o seu filho, a sua esposa, o seu marido, contra a igreja, contra os líderes da igreja, contra o seu trabalho, o seu patrão, o seu amigo de serviço, sem ter noção exata das coisas que estão acontecendo. Talvez seja o momento de você investigar melhor antes de ter essa opinião tão clara na sua mente. A opinião talvez seja clara, mas a informação talvez seja incorreta. Talvez seja o momento de você ouvir os envolvidos, chamar o filho e falar assim: meu filho, abre o coração, eu quero te ouvir. Talvez seja o momento da esposa chegar para o marido e dizer: eu quero ouvir você. Talvez seja o marido ouvir a esposa. Talvez seja o momento de você conversar com amigos que há muito tempo você não conversa. Deus quer nos restaurar, irmãos. Você que está nos acompanhando à distância, talvez você tenha uma opinião equivocada a respeito de Deus, a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus. Eu gostaria que você investigasse melhor, para ver se essa sua opinião não está equivocada.
É momento de ouvidos envolvidos, ouça a voz do Espírito Santo, ouça a palavra de Deus, ouça o que Jesus diz a seu respeito, para que você possa encontrar o caminho de viver para a glória de Deus, encontrar o caminho de mudar de opinião, de entregar os seus pecados, de entregar sua vida a Cristo. Talvez seja o tempo, irmãos, de nós quebrarmos paradigmas. Jesus veio para quebrar os paradigmas, Ele veio para mexer com as bases da religiosidade estabelecida. Ele não veio descumprir a lei, Ele não veio revogar a lei, Ele não veio pisar na lei, Ele veio cumprir e cumpriu toda a lei, mas rompeu com a religiosidade, abalou a religiosidade produtiva, as opiniões estabelecidas, através do poder do Espírito. Até hoje Ele está fazendo isso conosco. Pense um pouco, reflita um pouco. O quanto nós temos nos interessado pela verdade, pela utilidade, e o quanto nós temos nos preocupado em praticar a bondade em relação às informações que recebemos, os relacionamentos que temos. Ó Deus, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor, Pai. De certa forma, tem envergonhados, porque muitas vezes, ó Deus, eu tenho opiniões a respeito de coisas que eu nem conheço. Muitas vezes, Senhor, eu nem sei o que se passa com as pessoas envolvidas nos assuntos, já quero manifestar o meu julgamento. Muitas vezes, ó Senhor, eu fico preso às minhas convicções, que na maioria das vezes estão erradas, e por não querer mudar, deixo de glorificar o nome do Senhor. Senhor, que o Teu Espírito quebrante o nosso coração nessa noite. Senhor, que o Teu Espírito nos guia a toda a verdade. A Tua palavra diz que o Espírito Santo, o Consolador, nos guiaria a toda a verdade. Não a meia verdade, não a alguma verdade, mas a toda a verdade. Só o Teu Espírito pode nos guiar à verdade absoluta, que é Cristo, nosso Salvador. Existe uma verdade absoluta. Nesse mundo de tanto relativismo, nesse mundo em que as pessoas estão relativizando todas as coisas, existe uma verdade absoluta, e ela é Cristo. Só Jesus é a verdade absoluta. Ele é a vida, Ele é o caminho. Precisamos ser guiados em Cristo. Precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor, para aprendermos a investigar melhor as coisas, para aprendermos, ó Deus, a ouvir com atenção e interesse o que as pessoas têm a dizer, e principalmente, Senhor, para deixar as nossas opiniões de lado, aceitar o que o Teu Espírito quer nos ensinar e glorificar o nome do Senhor. Ó Deus, nos ajude que a partir de hoje todas as nossas demandas, problemas, dificuldades sejam resolvidas de forma que ao final possamos glorificar o nome do Senhor. Possamos, ó Deus, ser restaurados, ser agentes de restauração. A Tua palavra diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O Teu reino se manifesta através dos Teus filhos, Senhor, e nós queremos ser chamados filhos de Deus, agentes da paz, agentes do amor. Queremos ser agentes da paz porque somos omissos e não enfrentamos os problemas de frente, mas seremos agentes da paz porque no final das nossas discussões e demandas estaremos em paz, glorificando o Teu nome. É isso que precisamos, é isso que Te pedimos, é isso que suplicamos nessa noite. Obrigado por esse tempo da Tua presença, Senhor. Leva-nos em paz, guarda-nos, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus.
Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de vocês, sobre toda a igreja de Jesus Cristo, aonde quer que ela esteja. E aqueles que vão morar no céu digam amém. Amém. Aleluia. Você pode se assentar. Tenha o seu tempo de oração e gratidão ao Senhor. Eu quero te dar um abraço na porta. Deus abençoe.